Olá, seja bem-vindo. 2 de setembro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 26ª sessão ordinária do ano e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara, Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Vamos conversar a respeito dos 7 projetos, que estão incluídos na ordem do dia de amanhã. Perfeito, Então, amanhã teremos uma sessão bem cheia, com 7 projetos inscritos. Eu queria que você começasse falando sobre o projeto de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua, do Progressistas. Esse projeto já estava incluído em algumas sessões passadas. O vereador, primeiro ele retirou, depois ele fez um adiamento e agora retorna. É um projeto de denominação de uma avenida que fica ali no Veraneio Irajá. O Valmir ele pretende aí denominar a atual Avenida C de Avenida Antônio Marçom, José Antônio Marçom, que está ali no Veraneio Irajá. Vamos ver se agora, dessa vez, as condições aí de agenda com os familiares ela dá certo e o Valmir consegue finalizar a aprovação dessa medida que vai denominar essa via lá no Veraneio Irajá. Perfeito. Então, dando continuidade, também do Progressistas, o vereador Jacques Almeida também colocou um projeto na ordem do dia e esse projeto já era para ter sido semana passada, mas ele retirou, Sim, exatamente, que é a que institui a Semana da Cultura Geek, Já também fez parte constava na ordem do dia da semana passada, o vereador retirou o projeto antes, na terça-feira já ele fez a retirada, então nem entrou, acabou nem entrando na ordem do dia, na discussão da semana passada. Ele retorna essa semana. Ele quer, na verdade, colocar esse evento no calendário de eventos oficiais aqui do município. Então, se esse projeto for aprovado, vai ser realizada esse evento, vai ser realizado anualmente na semana do dia 4 de maio, para promover essa cultura de jogos, dos personagens, de personagens de games, de figuras também de histórias em quadrinhos, enfim. Ele quer promover essa semana nas escolas públicas, nas escolas privadas, realização de eventos, jogos, celebração de eventos em praças, em locais públicos também. Trazer essa participação das crianças e, junto com isso, promover também um incentivo econômico, promover mais uma participação econômica, também porque é uma área, essa área de games, essa área de entretenimento, ela movimenta aí mais de 20 bilhões de reais por ano aqui no Brasil. Então, é um setor muito demandado, não só pelas crianças, adolescentes, mas muitos adultos gostam desse tipo de entretenimento. Então, é um projeto que o vereador está trazendo para a cidade, inclusive com alguns atrativos aqui, Ele quer, como eu disse, a participação de empresas do setor de tecnologia, ciência e tecnologia, em conjunto com alguns setores educacionais aqui da cidade, para que não seja só o evento não seja só um atrativo de fins comerciais, mas de fins de estudos para desenvolvimento também de novas atividades vinculadas ao setor aí de cosplay, e-sports. E esse concurso também, durante essa semana, ele pretende também fazer esses concursos, fazer esses campeonatos de videogame que as pessoas podem participar. Enfim, é uma semana de incentivo, uma semana para juntar essa galera toda aí que gosta de jogos e de histórias em quadrinhos, personagens ligadas a esse universo. E vamos aguardar como é que vai ser o debate dos vereadores e principalmente também sobre como é que vai ser a manifestação do autor a respeito dessa proposta. Certo, então dando sequência à ordem do dia, também temos um projeto de autoria da vereadora Maria Amélia, do PSDB. Do que se trata o projeto dela? Isso, é mais um projeto aí também voltado para a cultura. Ela quer fazer valer aí, instituir em Jacareí o programa Muro Legal, que é permitir o grafite, a arte de grafitar em espaços públicos. Então, não só públicos como privados também aqui em Jacareí. Então a ideia da vereadora é permitir
né, reconhecer o grafite como manifestação artística e cultural da cidade. Então, o que ela coloca aqui no projeto? Que ela como esse reconhecimento, né, com essa aprovação, o projeto aqui ele autoriza a realização de grafites em pilares de viadutos, pontes, passarelas, pistas de skate, muros públicos, escadas, imóveis particulares, com a aprovação, com a anuência do proprietário. Não precisa nem passar pela prefeitura, no caso de imóveis particulares. No caso de imóveis públicos, há necessidade aí de uma avaliação técnica da prefeitura para saber se aquele imóvel pode ser ou não grafitado. Por exemplo, imóveis que tenham sido tombados ou que façam parte do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade. Aí essas situações não são permitidas, não serão permitidas intervenções de grafite e de muralismo nesses espaços. Mas é uma medida que também, além de validar o grafite como manifestação cultural, artística, ele também, o projeto também ele traz uma série de incentivos, né, de benefícios também. Ele cria um programa de incentivo para esse tipo dessa atividade, com a realização de eventos, palestras, enfim, uma série de outras atividades que também possam atrair as pessoas a trabalhar melhor e a desenvolver esse tipo de arte na sua vida cotidiana. Então, é um projeto bastante importante, bastante bacana para a cidade também. Vamos ver como é que vai ser também a discussão desse projeto, né? Acredito que esse projeto deva ser votado com anuência e com respaldo de todos os vereadores. Vamos aguardar a deliberação amanhã do plenário. Perfeito, Rodrigo. Peço licença e a gente já retorna para falar mais sobre a ordem do dia. E falando sobre o projeto de autoria da vereadora, está tramitando na Câmara Municipal o projeto de lei que reconhece o grafite e o muralismo como patrimônio cultural de Jacareí. A iniciativa ainda permite que espaços públicos sejam cedidos para intervenções artísticas. Veja os detalhes na reportagem. Grafite e muralismo podem se tornar patrimônio cultural de Jacareí. A proposta, denominada Muro Legal, é de autoria da vereadora Maria Amélia e está em tramitação na Câmara Municipal. O que me motivou a criar esse projeto me inspirou, na verdade, foi o muro do cemitério de Piracicaba, que lá existem separado por quadrantes, espaço para os artistas colocarem a sua obra. Desde 2021, eu venho buscando ideias para que isso possa ser colocado no papel. De um muro legal, será assim, a prefeitura identificar esse muro, olha, esse muro já é legal. Então, o artista ele não precisa pedir autorização, essa é a ideia. Ele vai e usa aquele muro que já está com a identificação de muro legal. Grafite e muralismo ocupam o mesmo espaço, mas não são a mesma coisa. Eu acredito que grafite seja uma arte, nos muros ali com um artista, e o muralismo seja uma coisa mais sofisticada ali. Grafite é uma arte de rua que os artistas usam para se expressar. E muralismo ainda não sei o que é, não. Eu imagino que grafite seja, mais arte periférica, ali das regiões mais afastadas. E muralismo talvez seja uma forma de importar essa arte para uma região mais urbana. O primeiro contato com a arte veio ainda na infância. Aos 12 anos, Rafael já deixava seus traços nos muros da cidade. Hoje, aos 35, é designer publicitário e explica as diferenças entre grafite e muralismo. O grafite ele é mais tipográfico, ele é feito mais com letras, com uma tag, o nome do grafiteiro, algo assim. Até entra algumas ilustrações, tipo personagens, mas ele é mais enraizado nesse sentido. O muralismo, ele está mais atrelado a algumas artes tradicionais, tipo artes clássicas, normalmente atrelado a um ambiente histórico, mas principalmente ele cumpre uma função arquitetônica. De um lado, o resgate da memória e do passado. Do outro, o grito de protesto que ecoa nas paredes. O muralismo ele tem uma arte mais enraizada na cultura, Normalmente ele traz algo relacionado à história daquele lugar ou daquele prédio, daquela pessoa
que trabalhou nesse projeto, alguma coisa assim, mas e o grafite, ele está mais atrelado à intervenção no sentido de choque, né? No sentido de ser visualmente impactante, assim, né? O projeto também prevê a criação de um programa de incentivo à arte urbana, desde que as obras não promovam publicidade ou mensagens discriminatórias e ilegais. Tem uma previsão, sim, no projeto. A gente também quer premiar artistas. Isso vai depender também de um projeto junto com a prefeitura, né? Eles entendendo de que forma isso vai ser valorizado. Fazer conexões entre artistas, né? Fazer a premiação e fazer conexões entre artistas. Trazer artistas e levar nossos artistas também para outros lugares para conhecer as outras obras. Acho que vai ser algo assim muito interessante para a cidade e para os artistas que nós temos aqui. A proposta também inclui ações para estimular as artes visuais no ambiente escolar da rede municipal. Todo tipo de arte ela tem que ser preservada e ela tem que ser fomentada e incentivada, né? O grafite está entrando nesse projeto de lei como uma representante de um tipo de arte que, se a gente não preservar e não fomentar, ela vai morrer, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão só consumindo arte ou consumindo conteúdos, né, digitalmente, e não estão produzindo tanto assim. Então, é muito importante um projeto de lei que preserve e incentive esse tipo de intervenção artística na cidade. E voltamos a falar com Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Bom, Rodrigo, dando continuidade então na ordem do dia de amanhã, né, também temos 2 projetos de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, né? Do que se tratam esses projetos? Pois o primeiro deles é uma alteração da Lei Municipal 6.226 de 2018 do ex-vereador Dr. Rodrigo Salomão, que instituiu a Lei da Ficha Limpa, né, aqui em Jacareí. Em conjunto, essa lei foi assinada pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão em conjunto com o vereador Luiz Flávio também. O Paulinho dos Condutores faz uma alteração nessa Lei da Ficha Limpa aqui em Jacareí. O que constitui a Lei da Ficha Limpa? Ela proíbe, ela detalha os tipos penais que limitam a nomeação de pessoas para cargos da administração pública daqui de Jacareí, seja comissionado, efetivo, qualquer tipo de nomeação, né? Entre essas proibições, existe um item que está relacionado a abusos sexuais, né? Que trata de abusos sexuais. Mas esse critério que proíbe, ele não tem uma determinação específica. Ele não especifica do que se trata abuso sexual, né? Então, o que o vereador Paulinho dos Condutores está fazendo? Ele está nesse critério que fala de abuso sexual, ele nomeia, ele dá um nome de quais são os atos que caracterizam o abuso sexual. Aí ele inclui, o que ele inclui exatamente nesse texto, nossa alteração? Ele coloca a proibição de nomeação por crimes de estupro, importunação sexual, registro não autorizado da intimidade sexual, estupro de vulnerável, corrupção de menores, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então ele coloca no critério de pessoas que não podem ingressar no serviço público essa questão do abuso sexual, que na lei original do vereador Rodrigo Salomão, ela constava apenas como um dos critérios, mas não especificava quais atos que seriam impugnados, que não seriam permitidos. Então são essas as alterações que ele coloca nessa lei de 2018, é uma lei que já vale, a Lei da Ficha Limpa, ela está em vigor aqui em Jacareí. Então é uma alteração importante que o vereador coloca em determinada nomenclatura que trata sobre o abuso sexual. Foi uma alteração pontual que o vereador encontrou uma brecha na lei, né, que ela deixava um espaço, um critério aberto e que ele conseguiu restringir, ele conseguiu limitar com essas ações aqui, com esses crimes, né,
isso aqui, todos esses atos que eu acabei de citar aqui são crimes, né? Então ele coloca, ele dá nome aos crimes que não de crimes sexuais, de atos sexuais que não podem ser, que não poderão ser nomeados ou poderão fazer parte da administração pública daqui da cidade. O segundo projeto do vereador é uma concessão, é uma outorga de título de utilidade pública que ele pretende conceder para a Associação Esportiva e Cultural do Jardim Paraíso. Toda a gente sabe também que é uma outorga de título de utilidade pública. Ele tem um caráter, que permite às instituições, né, que trabalham com assistência social, principalmente, né, elas possam pleitear aí recursos vinculados tanto da União, dos estados e dos municípios, né? E também permite que essas associações, entidades, enfim, elas possam também participar de projetos, né? De várias formas de benefícios, de lei de incentivo, enfim, uma série de outros critérios que se abrem para as associações a partir dessa concessão desses títulos, né? A partir dessas concessões, a partir desses títulos, essas entidades elas têm mais capacidade, elas têm uma capacidade maior, uma abertura maior, não só para obter esses recursos vinculados, mas também até do poder público municipal, né, com emendas impositivas, enfim, outros critérios que estão relacionados com o poder público e que até então essas entidades não podiam fazer parte por uma questão basicamente jurídica, e que o título, a concessão desses títulos de utilidade pública permitem. É disso que se trata esse segundo projeto do Paulinho. São esses dois projetos do Paulinho dos Condutores que fazem parte da sessão de manhã. Perfeito, Rodrigo. Peço licença mais uma vez e a gente já retorna para falar mais sobre a ordem do dia. A Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal realiza no dia 11 deste mês audiência pública destinada à apresentação do projeto de lei do Legislativo número 40 de 2025, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua, que institui o programa Lote Urbanizado no município de Jacareí, destinado à promoção do acesso a moradia dignas para famílias de baixa renda e da outras providências. A audiência acontece às 6 horas da tarde e é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, além do aplicativo para Android e iOS do canal do YouTube da TV. Mudando de assunto, a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal realizou uma audiência pública sobre a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Confira detalhes na reportagem. Na noite do dia 28 de agosto, o plenário da Câmara Municipal de Jacareí recebeu a audiência pública sobre a primeira revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, do campus Jacareí, do Instituto Federal de São Paulo. A audiência foi realizada pela Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes da Câmara. Além dos vereadores, membros da comissão, estiveram presentes representantes da Prefeitura, da gestão do Instituto, alunos e munícipes. O professor do Instituto Federal, Wagner Ferraz, apresentou o plano de desenvolvimento que estabelece as metas e objetivos da instituição entre os anos de 2024 e 2029. PDI, essa sigla vem de Plano de Desenvolvimento Institucional, que nada mais é do que um planejamento estratégico do campus e de todo o Instituto Federal, que prevê qual que é a infraestrutura e quais são os cursos que a gente pode ofertar no futuro para a sociedade, casando com as demandas que a sociedade traz para a gente. Então, a gente precisa definir quais são os professores que a gente vai precisar, quais são os eixos que a gente vai precisar desses professores, quais são as áreas e qual é a infraestrutura necessária do campus para a gente conseguir atender todas essas demandas que vão vir nessas consultas que a gente faz de tempos em tempos. Os principais pontos propostos pela revisão do PDI foram a ratificação dos cursos de bacharelado de Arquitetura e Urbanismo e Ciência da Computação, criação do curso técnico de Logística e ofertas anuais de vagas para o curso técnico de Design, deixando de ser semestral.
O presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes, o vereador Neto Alves, falou sobre a importância do Instituto para a cidade. Bom, o Instituto tem uma importância muito grande, né? Trazem um modelo de educação muito importante e trouxeram também aqui, como diz a audiência pública, é importante que dá publicidade aos trabalhos e também abre para ouvimos vários alunos, ouvimos a população também, os interesses, podemos falar também, trazer nossas demandas aqui também. Então, acho que a importância da audiência é essa. Representando o prefeito Celso Florencio, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, comentou sobre a importância do conhecimento produzido pelo Instituto para a cidade. O Magistério Federal, ele tem também um estímulo para que os professores tenham uma carga horária para extensão, pesquisa, então isso tem possibilitado para a prefeitura ter muitas pesquisas que os professores promovem junto com os alunos. Isso torna o curso muito rico porque os alunos podem estudar a cidade e gerar resultados para a cidade já durante o curso. A gente tem um exemplo muito positivo na Secretaria de Mobilidade Urbana, que é a pesquisa de satisfação do transporte público, já desde 2017, semestralmente realizadas por alunos do Instituto Federal, sob coordenação da Faculdade de Administração, da área de Marketing. Além da audiência, está sendo feita uma consulta pública através de um formulário disponível no site do Instituto Federal. Através dele, é possível apresentar sugestões, críticas e contribuições ao plano de desenvolvimento institucional. A revisão é feita a cada 2 anos, né? Então 2027 provavelmente terá outra revisão. A importância dela é que você para e pensa no planejamento que foi feito há 2 anos atrás. Então, a gente parou e pensou, então a gente convida a sociedade para entrar no nosso site e acessar o formulário que está lá e propor um novo curso, por exemplo, para o EJA, que é o integrado noturno nosso, que em logística a gente sente que a demanda está um pouco fraca, a gente quer melhorar essa demanda e trazer mais pessoas para esse curso e fortalecer o curso. E aí a gente está propondo outras possibilidades de curso lá no formulário. E voltamos a falar com Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Bom, Rodrigo, encerrando então os projetos inscritos na ordem do dia de amanhã, teremos também 2 projetos de autoria do prefeito Celso Florencio. Do que se tratam esses projetos? Os 2 relacionados a programas habitacionais de interesse social, né? O primeiro, que do prefeito está incluído na ordem do dia, é uma concessão de auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência doméstica, né? E também, além das mulheres vítimas de violência doméstica, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, cujos imóveis eles estejam em risco geológico ou de inundação. Então, é um programa voltado basicamente para esses 2 públicos, né? O projeto ele prevê aí uma concessão de um auxílio, né, no valor que varia de R$ 372 a 1.300, quase 1.400, a quase 1.400 reais, dá R$ 1.396 reais, né? Isso mensal, né? A concessão desse benefício ela está vinculada a um laudo, né, mediante uma aprovação de um laudo técnico da Fundação Prolar, um laudo técnico social, né, da Fundação Prolar, e também para que pessoas para as pessoas que tenham interesse, né, a fazer parte desse programa de auxílio aluguel, elas têm que estar cadastradas aí no CRAS, né, no Centro de Referência da Atenção Social da Prefeitura, e também no CAD único do Governo Federal. Então, esses 2 critérios básicos para que as pessoas possam pleitear a concessão do auxílio aluguel. Tanto na questão da Prefeitura, aqui no CRAS, está lá com o nome cadastrado, e também no CAD único, né? Tem uma questão importante, que caso a pessoa receba, né, ela seja contemplada com o benefício, ela não pode deixar de pagar, né, as parcelas aí do seu valor mensal, né, do aluguel, né? Ela tem um prazo, ela não pode atrasar 90 dias. Se ela atrasar mais de 90 dias,
esse benefício ele pode ser suspenso, né? E a pessoa perde o benefício, ela vai ter que novamente fazer o recadastramento, pagar, quitar a dívida, e aí depois ela vai ter, aí assim, possivelmente a possibilidade de ser reintegrada nesse programa de auxílio legal do prefeito, né? Então, um programa importante que trata de pessoas não só em situação de vulnerabilidade, mas também de mulheres que sofrem ou sofreram, que estão em condições de medida protetiva relacionadas à Lei Maria da Penha, né? O segundo projeto do prefeito, também relacionado com habitação, ele está ligado ao plano de incentivo a projetos habitacionais aqui da cidade. Então, aí, todo esse programa do prefeito está relacionado ao programa do Minha Casa Minha Vida do governo federal, né? Nesse projeto, o prefeito coloca critérios para concessão desse plano ao programa de incentivo. Então, para que as pessoas, né, tenham interesse, que queiram pleitear a participação no programa, elas têm que estar residindo aqui em Jacareí há no mínimo 2 anos, não ter sido beneficiado por outro programa habitacional, seja do governo federal, estadual ou municipal, né, não ter casa própria ou financiamento habitacional no seu nome e ser maior de 18 anos. Então, esses são alguns os critérios mais importantes para quem estiver interessado em participar, em pleitear essa ajuda, né? E tem algumas prioridades também, não é para... o prefeito ele estabelece algumas prioridades, como, por exemplo, famílias em situação de risco, mulheres responsáveis por núcleo familiar, e também auxílio legal para quem residir em áreas de preservação permanentes ou em imóveis alugados. Essa condição aqui, o prefeito ele coloca no projeto que é o seguinte: não importa se a pessoa trabalha, não trabalha, tem dinheiro ou não tem dinheiro. A questão é se a pessoa se enquadra né, nos critérios de interesse social, que eu digo aqui, que de não ter casa própria ou ter sua casa ele ter perdido a casa por uma questão ambiental, né, ou por uma condição geológica, e quer dizer, esse critério, se a pessoa não tem, né, dinheiro, se ele tem dinheiro, se ele trabalha e tem condições, enfim, de sustentar a sua família, isso não é um critério, porque o prefeito parte do princípio que um imóvel ele tem uma outra dimensão financeira, uma outra dimensão econômica, né? Então é importante que, mesmo que a pessoa esteja trabalhando, isso não é uma condição que exclui, né? A condição que exclui são relativas àquilo que eu falei aqui. Pessoas que não pode ter casa própria, né? Não pode estar relacionado com que já tenha pleiteado ou esteja com o nome em algum outro programa, né, habitacional, ou que esteja em algum benefício, né, de programas de habitação. Então, também é um programa importante do prefeito. São os 2 projetos importantes que estão relacionados à habitação e que vão ser discutidos amanhã aqui na Câmara, e que eu espero que, né, essas 2 propostas sejam aprovadas para que o prefeito tenha a condição ainda de levar mais dignidade para essas pessoas que estão nessas condições que já são complicadas, ainda mais numa situação de perda de imóvel. Perfeito, Rodrigo. Contemplamos aqui então os 7 projetos inscritos, né? E amanhã também teremos um ato solene, certo? Sim, exatamente. É uma outorga de título de cidadão jacareense ao senhor Luiz Antônio de Souza. Esse decreto ele é de autoria do vereador Joaquim Almeida, né? O decreto legislativo é 506 de 2025. Então, o vereador Joaquim vai fazer essa premiação, né? Essa concessão desse título a esse senhor, e lembrando que essa solenidade ela ocorre antes da realização, antes da ordem do dia que está programada para acontecer por volta das 9h30 da manhã. Perfeito, Rodrigo. Agradeço a sua participação aqui hoje. Obrigado a todos e bom dia e até a próxima semana.
Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade e vai saber sobre as sacolas premiadas das alunas da ETEC. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 25ª sessão ordinária do ano. O vereador Silfarne, do Cidade Salvador, do PL, comentou o projeto de lei de autoria de Joex Almeida, do Progressistas, sobre a realização de eventos de música eletrônica de grande porte. Acompanhe. Inclusive, no projeto dizia até 200 pessoas, onde eu mesmo até conversei com o autor do projeto, Joex, falei que era poucas pessoas, né? Que um projeto de grande porte, como diz ele, né? 200 pessoas poucas pessoas. Fiquei até com medo de se impactar de vários eventos aí na nossa cidade, inclusive, né, o forró, que é o Rancho do Mauros, que muita gente daqui de Jacareí frequenta esse comércio, né, e também esse forró do Mauro, inclusive outros eventos também que tem na nossa cidade, né, onde trouxe aí várias preocupações aí, vários vereadores preocupados de se impactar em outros eventos também. E muitos sabem que nossa cidade é conhecida como uma cidade dormitória. Então, gente, as pessoas têm que entender que a nossa cidade precisa crescer. Seguimos com Silfarne, que também teceu comentários acerca de um requerimento de sua própria autoria, que pede ao Departamento de Estradas de Rodagem melhorias de iluminação na rodovia Euriale Zerbini. Confira. Há muito tempo, né, os moradores do Bandeira Branca e do Vila Garcia, eles vêm buscando
né, iluminação nessa rodovia, né, que é General Euriale de Jesus Zerbini. Então, é um local muito escuro, pegando ali do Bandeira 2 até a entrada da Dom Pedro, rodovia Dom Pedro, está sem iluminação. E depois, logo em seguida, numa parte, continua a iluminação e depois para também. Então, o que a população quer? Iluminação em toda a extensão dessa rodovia, que acredito que vai facilitar muito aí a vida dessas pessoas que trafegam nesse local. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Agora falando de oportunidade de cursos aqui na cidade. A Prefeitura de Jacareí, em parceria com o programa Qualifica São Paulo e o SESC Senat Jacareí, está com 60 vagas abertas em Jacareí para 2 cursos gratuitos profissionalizantes, sendo 30 para operador de empilhadeira e 30 para inglês. A iniciativa é voltada para ou recolocação de pessoas no mercado de trabalho. A seleção será por ordem de inscrição, que pode ser realizada por meio de link disponível no site da Prefeitura até o dia 14 de setembro. Mudando de assunto, transformar folhas caídas em sacolas sustentáveis rendeu o primeiro lugar a 2 alunas da ETEC de Jacareí em um evento estadual. Confira detalhes na reportagem. Ana Luz Magalhães Orozco e Ana Carolina de Paula Machado são alunas da ETEC de Jacareí e foram premiadas com o primeiro lugar no evento Divulga Técnico por desenvolver o projeto de sacola verde, produto em substituição às sacolas tradicionais. Ela é uma sacola feita a partir de folhas já caídas das árvores. Então, todas aquelas folhas, as marrons, amarelas e verdes, elas são usadas para a fabricação desse papel sem nenhuma necessidade de desmatamento. Então, enquanto para a produção de folhas convencionais, muitas vezes as árvores acabam sendo desmatadas, tem o desmatamento florestal, para a produção do papel, a nossa sacola ela usa folhas que já são caídas, que é um recurso da natureza que já é fornecido sem nenhum tipo de desmatamento ou ponto negativo para o meio ambiente. O Divulga Técnico é promovido pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo e aconteceu no Parque Tecnológico de São José dos Campos. A premiação foi disputada por 10 projetos de escolas de 4 cidades diferentes. É incrível porque elas conseguiram unir o conteúdo que elas aprendem no curso, na parte técnica, com empreendedorismo, principalmente juvenil, que é algo que tem sido muito incentivado, e temas universais que estão presentes na Agenda 2030 da ONU, né? Então, elas conseguiram alinhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente foi apresentar o nosso projeto, de 10 projetos que tinham lá, o nosso foi o que mais lotou. Um monte de alunos querendo perguntar, não só alunos, também como professores de universidades e outras pessoas mesmo de projeto, eles saíram para perguntar do nosso projeto e a gente acabou ganhando em 52% dos votos. Uma sacola de papel comum contém diversos elementos químicos em sua composição e demora de 2 a 6 meses para se decompor na natureza. Já o produto desenvolvido pelas garotas não só diminuiria esse tempo, mas também traria uma série de outros benefícios. Esse projeto, ele ajuda muito a todos nós termos um convívio muito mais saudável com o meio ambiente. Então, a gente evita 187 toneladas de plástico por ano, com apenas 100 mil pessoas usando essa sacola durante o ano inteiro. A gente evita 187 toneladas de plástico nos oceanos. Então, é um número muito grande e pensar em quantidade de animais e de ecossistemas que a gente consegue ajudar é muito gratificante. Uma sacola dessa, ela chega a ser até mais barata que a de papel. A nossa, ela, para o custo feito da produção, é de 40 centavos. Já a de papel é de 50. E na nossa produção, vai acabar sendo mais barato por não usar mais agentes químicos e tudo mais. Em uma longa jornada de pesquisas e testes, as alunas chegaram a um resultado que une criatividade e consciência ambiental, conquistando reconhecimento e transformando ideias em soluções. Esse projeto ele nos deixa muito animados porque a gente vê que todo o nosso esforço aqui na Escola Agrícola, todo o nosso entusiasmo vai valer a pena no final, porque se a gente conseguir fazer a mudança, já tudo vai valer a pena.
É isso aí. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e amanhã você pode acompanhar a 26ª sessão ordinária ao vivo a partir das 9 horas da manhã. Se cuide e até mais.